A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16, onde lemos assim: Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Olha que interessante, nesse verso, encontramos aqui 4 animais: a ovelha, o lobo, a serpente, a pomba. E encontramos 2 lições aqui importantes: com a serpente, a prudência; com a pomba, a simplicidade. Apesar de o verso não falar o que podemos aprender com a ovelha, mas podemos aprender com a ovelha a obediência. Jesus estava enviando como ovelhas, e ovelha é obediente, ovelha ouve a voz do bom pastor e o segue, jamais seguirá o estranho. Portanto, com a ovelha aprendemos a obediência. O lobo é um animal feroz que devora a sua presa. Com o lobo podemos aprender a ferocidade, mas ferocidade aqui no nosso caso para apresentar o evangelho. Então, a ovelha aprendemos a obediência, com o lobo aprendemos a ferocidade, com a serpente, está claro, explícito aqui, aprendemos a prudência, e com a pomba aprendemos a simplicidade. Eu quero falar no dia de hoje 12 animais na Bíblia que nos ensina, ou 12 animais que nos ensina na Bíblia. Vamos então meditar nisso. A ovelha ensina a obediência, o lobo a ferocidade, que nós sejamos ferozes para proclamar o evangelho, ferozes para buscar a Deus. Com a serpente aprendemos a prudência, que sejamos prudentes como as serpentes. Com a pomba aprendemos a simplicidade. Mas vamos para o livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria e que vai falar de como aprender também com esses animais. Vamos a Provérbios capítulo 30 e eu vou começar no versículo de número 24, Provérbios 30, 24. E olha como o livro de Provérbios nos ensina que podemos aprender com os animais. Diz aqui: essas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias. Aí vai mencionar 4 animais que Deus criou com sabedoria, bem providas de sabedoria. Vamos ver esses animais. Provérbios 30, 25. As formigas são um povo impotente, todavia no verão prepara a sua comida. O que nós aprendemos com as formigas? A providência. As formigas preparam sua comida no verão, para quando o inverno chegar, elas possam ter. Então aprendemos com as formigas a providência. Aprendemos também com as formigas a trabalhar. O livro de Provérbios diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Então, o que aprendemos aqui? Com a ovelha, a obediência; com o lobo, a ferocidade; com a serpente, a prudência; com a pomba, a simplicidade; e com as formigas, a providência. Vamos ao próximo, verso 26. Os coelhos são um povo débil, e contudo fazem a sua casa nas rochas. Que lição podemos aprender com os coelhos? Fazer a nossa casa sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Jesus, ao terminar o Sermão do Monte, diz: quem ouve essas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aprendamos com o coelho a edificar a nossa casa sobre a rocha, ou seja, sobre a segurança. A segurança da nossa salvação está em ouvir a palavra de Deus e obedecer. Então, com o coelho aprendemos a segurança, com a ovelha, a obediência, com o lobo, a ferocidade, com a serpente,
a prudência, com a pomba, a simplicidade, com as formigas, a providência, com o coelho, a segurança. Vamos ao verso 27. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem em bandos e se repartem. O que podemos aprender com os gafanhotos? A disciplina, a ordem. Os gafanhotos não têm rei, mas quando saem em bandos se repartem. Podemos aprender com os gafanhotos a disciplina e devemos ser disciplinados. Com a ovelha, aprendemos a obediência. Com o lobo, a ferocidade. Com a serpente, a prudência. Com a pomba, a simplicidade. Com as formigas, a providência. Com o coelho, a segurança. Com os gafanhotos, a disciplina. 28, Provérbios 30, 28. A aranha que se apanha com as mãos está nos passos dos reis. Olha aí, a aranha escolhe o lugar certo. Passos dos reis. A aranha, podemos aprender a realeza. A aranha tem uma realeza naquilo que faz, suas teias. Existe realeza na aranha. Então, aprendemos com a ovelha a obediência, com o lobo a ferocidade, com a serpente a prudência, com a pomba a simplicidade, com as formigas a providência, com o coelho a segurança, com os gafanhotos a disciplina, com a aranha a realeza. Provérbios 30, 30 diz, o leão é o mais forte entre os animais. O que aprendemos com o leão? A força. Devemos sim ter uma força de leão para lutar, para conquistar. E por ninguém torna atrás. O leão não desiste, ele tem força, tem persistência, ninguém vence ele. Vamos ao cavalo, verso 31. O cavalo de guerra bem cingido pelos lombos, cavalo de guerra. O que aprendemos com o cavalo? A guerra, a batalhar, a ir à luta. Aprendemos a guerra, o cavalo não volta atrás na guerra. Então, com a ovelha, a obediência, com o lobo, a ferocidade, com a serpente, a prudência, com a pomba, a simplicidade, com as formigas, a providência, com o coelho, a segurança, com os gafanhotos, a disciplina, com a aranha, a realeza, com o leão, a força e com o cavalo, a batalha. Aprendemos a batalhar com o cavalo. Vamos ao bode, o verso de número 31. Bode também. E o rei, que ele não se pode resistir. O que aprendemos com o bode? A resistência. O bode é um animal resistente. Aprendemos com ele, então, a resistência. Olha aí, já aprendemos com 11 animais. Com a ovelha, a obediência. Com o lobo, a ferocidade. Com a serpente, a prudência. Com a pomba, a simplicidade. Com as formigas, aprendemos a providência. Com o coelho, a segurança. Com os gafanhotos, a disciplina, com a aranha, a realeza, com o leão, a força, com o cavalo, a batalha, com o bode, a resistência. E para terminar, olha que lição espiritual tiramos no Salmo 103, verso 5. Diz assim, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O que aprendemos com a águia? A renovação. Devemos nos renovar como a águia. Devemos ser renovados a cada dia pelo Senhor como uma verdadeira águia. 12 animais que nos ensina na Bíblia. A ovelha ensina a obediência, o lobo a ferocidade, a serpente a prudência, a pomba a simplicidade, as formigas a providência, o coelho a segurança, os gafanhotos a disciplina, a aranha a realeza, o leão a força, o cavalo a batalha, o bode, a resistência, a águia, a renovação. Deus te abençoe em Cristo Jesus e que acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e ao entrar no nosso canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você irá encontrar um total de 238 pastas com mais 6.800 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva.